Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, professor de Matemática e Física, e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo com a resolução de algum grande concurso militar país afora. Hoje o escolhido, ou a escolhida, é a questão de matemática da SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Muito bem, vamos lá, sigam-me os bons. Aí está a nossa questão do dia e ela dizia, ou perguntava, né? A soma dos números reais que satisfazem esta equação que está dada aí é igual a... E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem. Antes de prosseguir, aviso, né? Para aqueles que querem tentar, que gostam de fazer aí o teste, tentar resolver, pause o vídeo neste ponto, tente fazer a resolução, depois você volta aqui e confere a resposta que eu fiz, tá bom? Muito bem, aí está a nossa questão e como sempre vou fazer em etapas, tá? Vou resolver em etapas, passo a passo, tá legal? Bom, qual é o primeiro passo que eu já vou começar aplicando? Eu vou elevar ambos os lados dessa equação ao quadrado. Por quê? Porque você tem ali uma raiz quadrada e para eliminar a raiz quadrada, o modo mais simples, rápido e objetivo é elevar, no caso, a equação ambos os lados ao quadrado, tá bem? Então, pega de novo ali a equação, vou escrever aqui com a minha linda letra que você já conhece, né? Então você tem que a raiz quadrada de parênteses, x ao quadrado, menos x, menos 1, fecha parênteses, isso dentro da raiz está elevado ao quadrado, e aí você passa a raiz em tudo. Essa é a equação original. E isso tem que ser igual a 1. Então veja que eu só copiei, não fiz nada demais. Agora eu vou fazer a mágica, né? Eu vou até pegar aqui em vermelho. Ó. Vou pegar tudo isso aqui do lado esquerdo, né? Essa típica equação irracional que a gente chama. Vou elevar ao quadrado. E para manter a igualdade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro aqui, ó. Pronto, tem que ser assim, tá? Toda equação, o que nós fazemos de um lado, fazemos do outro. Pronto, ao fazer isso, o que acontece? Acontece que esta raiz cancela, né, modo de dizer, este quadrado e sobra o que está dentro. Em outras palavras, você vai ter aqui x ao quadrado menos x menos 1. Tudo elevado ao quadrado. E do outro lado, 1 ao quadrado continua sendo 1. Pronto, esse aí é o primeiro passo que eu faço para resolver esta equação irracional. Perfeito? Simples assim. Muito bem, agora vamos ao próximo passo, né? Que é justamente tirar a raiz quadrada de ambos os lados. O que eu vou fazer, né? Em outras palavras, né? Tá vendo essa potência ao quadrado aqui? Eu vou passar para o outro lado como raiz, que na prática é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, quando eu faço isso, do lado esquerdo sobra simplesmente o que tinha dentro do parênteses, menos x, menos 1, tá? E do lado direito, vamos ter aqui mais ou menos, né? Não esquece, né? Teria mais ou menos a raiz quadrada de 1, tá? Olha aí, ó. É assim que fica. Olha que beleza, né? Então, na prática, chegamos no quê? Chegamos que x ao quadrado menos x menos 1, isso vai ser igual a mais ou menos 1. Pronto, está aqui, né, a nossa equação, que agora era uma equação irracional, através das nossas artimanhas, ela se tornou uma simples equação do segundo grau, tá bem? Onde você vai analisar aqui os dois sinais, e é o que eu vou fazer agora no passo 3. Olha lá, calcular as raízes da equação obtida, tudo bem? Então veja, nesse caso, dá uma olhada aqui na equação que eu obtive, ó. Tem isso aqui do lado esquerdo e é igual a mais ou menos 1. O que significa? Que eu vou ter que fazer a conta para os dois casos, né? O primeiro caso, copia o lado esquerdo, x quadrado menos x menos 1. Isso tem que ser igual a... Aí eu escolho, né? Vou começar pelo positivo. Isso tem que ser igual a mais 1, tá? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que existe a outra situação. X quadrado menos x menos 1. Isso tem que ser igual a, ó, menos 1. Tá aqui, né? Lembrando, você tem as duas situações aqui, ó, mais e menos 1. Tá vendo aqui, ó? Ó, destacando aqui para você, ó. Aqui, ó, né?
mais e menos 1. Tá legal? Pronto. Esse era o a mais que você tinha que lembrar para continuar a resolver a questão da SpaceX. Agora você faz com calma cada caso, né? Então vamos lá, começar por aquele ali, ó. X² menos x menos 1 igual a 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 1, vou jogar para cá, ele é mais, ele vem menos, então você vai ter então a sua equação do segundo grau da forma x² menos x menos 1 menos 1 menos 2. E do outro lado não vai ter mais nada igual a zero. Prontinho. Tá aí, uma típica equação completinha do segundo grau. E aqui você resolve da forma que você achar mais intuitivo, né? Ou que você tiver mais familiaridade. Eu vou fazer aqui pelo velho e bom soma e produto, tá? Já vou fazer na prática, tá bem? Então, como é que é o soma e produto, né? Na prática significa o quê? Que se eu falar que x1 e x2 são as raízes dessa equação, eu tenho que x1 mais x2 tem que ser igual a menos b sobre a. Menos b sobre A, né? Isso aí, para quem já estudou, sabe do que eu estou falando. E aqui você identifica facilmente que o menos B é que o B é menos 1. Então, cuidado, né? Tem esse sinal aqui, ó. Então vai ficar, se eu fizer passo a passo, menos 1, dividido por 1. O A é 1, né? O número que está aqui na frente do x², quando não tem nada aqui aparente, é 1, tá? E aí, menos com menos dá mais, e você descobre facilmente que a soma das raízes tem que dar 1. Tudo bem? Prontinho. E a segunda parte do soma e produto, que é justamente o produto, é x1 vezes x2. E isso sempre vai ser igual a C sobre A, tá? E aí, novamente, você identifica que nesse caso o C é menos 2 e o A continua sendo 1. Menos 2 por 1, mais com menos, menos 2. Pronto, tá aí. A soma das raízes dá mais 1 e a multiplicação dá menos 2. E agora você pensa, né? Quais são os dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2? Se a multiplicação está dando negativa, significa que um é positivo e o outro é negativo. Se a soma está dando positivo, significa que o maior, né, o valor do maior absoluto é positivo, tá? Em outras palavras, traduzindo o que eu falei, x1 nesse caso só pode ser 2 e x2 nesse caso só pode ser menos 1. Prontinho, achei aí as duas raízes, ó. x1 igual a 2, x2 igual a menos 1. Essas são as duas raízes que obtivemos a partir desta equação aqui do lado esquerdo, ó, tá aqui, tá? E agora eu vou fazer para o lado direito. Então vou separar novamente aqui, bonitinho, né, organizadamente, espero eu, né? E vou aplicar aqui agora novamente o Bhaskara não, né? O soma e produto nessa outra equação. x² menos x menos 1, isso é igual a menos 1. Tá vendo? Estou pegando essa equação aqui agora, essa aqui, tá? Bom, de novo, pega o menos 1, joga para cá, ele vem menos, ele vem mais, e aí você vai ter que x² menos x, né? Minha letra linda, mas paciência. Aí vem mais com menos dá zero, ou seja, olha só, ficou assim. Ficou uma equação incompleta do segundo grau. E nesse caso, a boa notícia é que nem vou usar Bhaskara, nem vou usar soma e produto. Eu vou usar o fator comum. Qual é o fator comum dos termos aqui? É o x, ó. Tem x aqui, tem x aqui. X em evidência. E aí, se eu faço fator comum, basta você pensar qual é o termo que está faltando aqui, que volta a ser quadrado quando eu multiplico, né? Traduzindo, x vezes quem que dá x²? X. O sinal de menos continua. X vezes quem que dá x. Só pode ser 1, né? X vezes 1 dá x, tá? E do outro lado continua 0. Prontinho. Simples assim. E agora você aplica aquela propriedade, né? Quando você tem dois elementos multiplicados dando 0, você pode afirmar tranquilamente que ou o primeiro, nesse caso que está fora do parênteses, é igual a 0, ou o segundo, que está dentro do parênteses, né, x menos 1, é igual a 0. Perfeito? E aí você faz mais uma passagem aqui e vai encontrar direto as raízes. Ó. A primeira continua sendo 0, já tinha achado. E a segunda raiz desta equação é só passar o menos 1 para o outro lado. Se ele é menos, ele vai para lá mais. Pronto, tá aí, ó. Né? Então, em outras palavras, aqui nesse caso, x1 pode ser o 0 e o x2 vai ser... Ops, tá meu quadrinho aqui. Vai ser
Ixi, deixa eu tirar daqui, ó. E o x2 vai ser 1. Pronto, tá aí, né? Prontinho. Aí agora você volta aqui no enunciado e percebe que o que ele quer? Ele quer a soma dos números reais que satisfazem a equação. Ou seja, você vai somar todos esses caras que você achou. Vou chamar de S e aí fica fácil, né? Aqui nós temos o 2, certo? Aqui nós temos, né, mais menos 1, que é a segunda raiz aqui dessa equação, mais a primeira dessa outra equação, que é 0, mais a segunda raiz aqui, que é 1. Tá? E aí basta fazer essa soma, né? Você tem aqui, ó, 2, mais com menos dá menos, então fica 2 menos 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2. E aí pronto, chegamos na resposta que a SpaceX estava pedindo. A soma das raízes, nesse caso desta equação irracional original, vai ser exatamente igual a 2. Prontinho. Feito, volte lá no seu enunciado e aí, como você já deduziu, a nossa alternativa correta é o item E2. Prontinho, resolvido. É isso. E, como sempre, os convites, né? Tá aí o meu Instagram, Matemática e Física Oficial, caso você não siga e queira seguir, vai lá. Diariamente questões de vestibulares, concursos militares, tudo para você treinar, tá bem? Do outro lado aqui você tem, caso por eventualidade esteja vendo este vídeo fora do YouTube, a nossa página no YouTube, Matemática e Física, é o projeto, tá bem? Tá aqui, você já entendeu a ideia, é a resolução de questões diversas de matemática e física. Perfeito? Se você apoia, se você gosta, dá essa força aí para os professores e professoras que fazem esse trabalho de forma totalmente gratuita e com a melhor das intenções. É isso, valeu, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.